nesse dia especial, Dia das Mães, que possamos, Senhor, entrar no nosso íntimo, lembrar da presença de Maria, que veio ao mundo e trouxe Jesus para nos ensinar a amar. Ela, que passou por tantas provações desde o nascimento, no fugir para tentar dar à luz a criança, depois, com a educação e a crucificação, mesmo assim ela continuou acolhendo os aflitos do caminho, seguindo os passos que Jesus ensinou. Depois, Senhor, lembremos com todo carinho de nossas mães, encarnadas e desencarnadas, que nos deram a luz, que nos ensinaram a amar, que nos alimentaram, nos abraçaram quando tivemos medo, quando caímos. Que todas elas, nesse momento, Senhor, possam receber a nossa gratidão em forma de luz, sorrisos e profundo agradecimento. Muitas vezes, Senhor, erramos por causa da nossa pequenez, brigamos, reclamamos, mas Tu conheces o nosso coração, nosso verdadeiro sentimento. Que seja sempre presente conosco o amor que sempre fica nos nossos corações. Que no dia de hoje possamos aproveitar os nossos familiares para deixar também no coração registrado esses momentos de paixão. Lembremos, Senhor, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que nessa data de hoje passam por um momento diferente, embora que sentimos também todo o nosso Brasil, nosso país sendo solidário, tentando abraçá-los. Que todos nós possamos aprender com essa chuva, esse alagamento, o que realmente fica no nosso coração não são as coisas materiais, são apenas os sentimentos de alegria, compreensão e de caminhada, aquele que nos segura a mão, nos caminhando lado a lado. Abençoa, Jesus, todos também voluntários que deixaram suas casas para ir serem solidários. Que a luz do Evangelho seja sempre presente, alegrando, acalmando todos os corações. Que assim seja. Meus irmãos, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-vos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício? Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que vos pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óculos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente
juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Lemos sobre os órgãos, tá? Eu vou passar para cada um comentar, só que eu vou pegar a pilha do microfone para ficar mais fácil para gravar o som, tá? Penso que nessa leitura, quando se fala de órfãos, a gente deve lembrar que, na nossa escala de evolução ainda, devido aos nossos pequenos atrasos, o nosso egoísmo, a nossa falta de compreensão, todos nós ainda somos crianças. Então, penso que quando eu falo aqui para a gente acolher as crianças, não é só a criancinha, claro que ela precisa de acolhimento, né? A criança em si sozinha, ela não consegue sobreviver. Diferente de um animal que às vezes nasce 2 horas depois já está andando, ele já sai se virando por si mesmo. A criança não, ela precisa de cuidado, ela precisa de ensinamento. E como nós também somos crianças espirituais, nós precisamos, sim, desse carinho, esse alguém que nos ampare. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante falou que qual que é o nosso ato? Se a gente vê alguém pichando um muro, muitas vezes a gente vai lá e acusa, pega o dedo, fala, você não devia fazer isso, que você é um delinquente, e a gente vai ali e aponta o dedo. E o nosso papel, o ideal, era convidar a refletir. Por que você está fazendo isso? Você gostaria de desenhar? Não tem papel? Você gostaria de mostrar a sua arte para todo mundo? Vamos procurar um lugar, talvez com mais destaque, para a gente reverter. Esse é o papel que muitas vezes as nossas mães nos ensinaram. Foram o que elas fizeram com a gente quando a gente pegava, era rabiscado a parede. É ensinar a escrever, é ensinar o que é certo, por que eu não devo fazer na parede. Então, penso que quando nós estamos falando aqui, como falamos na oração sobre o Rio Grande do Sul, olha quanta gentileza está sendo criada com esse ato, quanta solidariedade. Mas está tendo crime, está tendo. É nós ainda, crianças ainda, mas tem muitos que estão pegando como se fosse esse amor de mãe e socorrendo pessoas que nunca viram na vida, correndo o risco de pegar alguma doença por causa da água, mas eles não estão preocupados, é o amor que move. E quando a gente vê a coisa errada, a gente sempre esquece, né? Às vezes, o próprio Cristo nos fala, qual pai que vendo o filho pedir pão dá uma pedra? A gente sabe que pais, mães visitam os filhos, mesmo nos presídios, mesmo sabendo que errou, porque é um amor que não acaba. E nós somos esses órfãos, indiferente à situação que nós estamos vivendo. É tão bom quando a gente encontra alguém que nos acolhe, que nos dá um abraço, dá uma... eu errei, tropecei aqui. O mesmo que foram os conhecidos, segura a nossa mão e fala, não tem problema, tá bem? Isso nos envolve. E eu penso que o convite de hoje, quando fala aos órfãos, é para a gente olhar mais a nós mesmos. E às vezes começar dentro da nossa própria família, né? Quando a gente, ao invés de acusar, a gente vê alguém que errou, tentar fazer um caminho diferente. Porque às vezes só não entendeu. Ou nós mesmos ainda não entendemos, né? Eu vou passar para o Roberto, que ele fala um pouquinho mais alto, mas eu vou pegar o microfone. Aí eu vou
nos ensinando que todos nós ainda somos pequenos diante de Deus, todos nós temos que ser acolhidos, né, durante toda a nossa vida, né? Porque a nossa trajetória aqui não é fácil, né? A gente tem dificuldade todos os dias e não devemos estar apontando o dedo para ninguém, porque nós também somos devedores. E estamos aqui para aprender. E na questão dos órfãos, aqui hoje, como criança, como que é a palavra real que se diz, sempre tem alguém que, de uma maneira ou bem feita, ou talvez não muito bem feita, acolhe essas criaturas, né? Nós tivemos um grande exemplo aqui, que foi o seu Hugo, que acolheu mais de 400 meninas aí. Quer dizer, e só por amor, porque não tinha ligação, não teve lucro, não ganhou nada com isso, a não ser os méritos de Deus, né? Então, ele foi um grande exemplo para a gente, nessa questão aí de amparar, quer dizer, os órfãos que são crianças, né, que caíram na mão dele e que ele se propôs, ele e a dona Lúcia, a fazer essa caridade, né? Então, para nós serviu como um grande exemplo. E também, como a Ana já falou para nós ali também, é uma outra questão, né? E nós também somos todos órfãos de Pai, que é o Criador. Nós estamos aqui sempre à procura de um amparo, que alguém nos ilumine, que alguém nos oriente, porque todos nós somos carentes. É isso aí que eu tenho para falar. Bom dia a todos. Tudo bom, pessoal? Nós temos duas vertentes aí, quando se fala dos órfãos, porque nós temos o órfão realmente, materialmente falando, corpo físico, e se nós formos nos aprofundar, se nós lermos as obras de Kardec, de André Luiz, nós vamos ver que os órfãos estão tendo a oportunidade de reencarnar em determinada família e mais tarde, gradativamente, eles vão perdendo o pai, a mãe. Para que isso aí? Para que eles tenham a oportunidade de evoluir dentro daquele determinado conhecimento que já aprenderam. Porque no passado, eles denegriram os pais. Tá? Pode ter sido uma situação irregular no passado, então eles vão ter várias oportunidades agora, dentro de um processo evolutivo. Se nós quisermos aprofundar mais, nós vamos ver as obras de André Luiz, que explica isso direitinho. Agora, para o outro lado do prisma do nosso lado, dentro do processo evolutivo, nós ainda somos órfãos? Depende do nosso conhecimento. Agora, se nós não colocarmos em prática aquilo que já aprendemos, ainda vamos ficar órfãos. Que depende do conhecimento, não aplicamos. Porque temos todo um manancial de conhecimento. Por exemplo, aqui nós estamos no domingo, Dia das Mães, todas as pessoas, nós temos um aprendizado, estudamos o que os órfãos. Se nós lembrarmos um pouco do Evangelho, nós vamos ver, quando foi apresentado a Jesus as crianças, o que é que ele falou? Deixaram vir a minha criança, porque delas é o Filho dos Céus. Jesus não está falando da criança em si, mas sim dos nossos espíritos em processo evolutivo. Éramos crianças, ainda nós somos. Estamos relativamente num processo evolutivo. Nos órfãos são a mesma coisa. Estão no caminho do conhecimento, sem muitas vezes os pais, os tios, os avós, para galgarem dentro das leis universais a oportunidade que eles têm.
conseguiram entender com relação aos órfãos. Tá bom? Bom dia para todos. O que eu entendi sobre o que você passou para a gente, sobre a tua leitura, foi que, no meu entendimento, que todos somos órfãos de algo. Se não for de um ser, seja de um sentimento, de um afeto, até de conhecimento. E aquele que consegue perceber o que nos falta, o pouco que ele puder fazer para a gente de forma caridosa, ajuda muito. Que dificilmente as pessoas são evoluídas ao ponto de não ser órfão de nada. Sempre nos falta algo. A gente não evoluiu ao ponto de ter tudo. Então, se o próximo conseguir perceber isso, ou que não perceba, mas só não aponte o dedo para a nossa falha, nos ajuda. O que eu entendi dessa lição foi uma coisa assim, muito contraditória. Foi a questão de hoje ser Dia das Mães e a gente abriu bem na leitura sobre órfãos. Porque os órfãos denotam sem amor, sem cuidados, sem o básico para que possam se desenvolver normalmente. E hoje, como Dia das Mães, é bom falar sobre isso para que nós possamos sempre nos lembrar, não apenas dos órfãos do Rio Grande do Sul, mas todos os órfãos que estão aqui, com quem nós convivemos, aquelas pessoas que a gente passa na rua, a gente passa por elas, aquelas crianças que a gente vê que estão se sentindo abandonadas. Então, eu também sou uma daquelas crianças, mas eu tenho para mim que Deus cuida de mim. Eu não me sinto órfã. E é assim que eu penso que veio muita tarefa para mim hoje como o Dia das Mães. Vamos então agradecer a Deus de estar mais uma vez nessa casa, que tanto tempo nos acolhe. E vamos pedir a Deus que nos dê sempre força e nos dê sempre coragem para poder continuarmos. Primeiramente, eu peço desculpa por não ter participado da leitura. Cheguei um pouquinho atrasado, mas assim, só pegar um contexto. Eu acredito que aqui nessa lição dos órfãos, a gente pode enfocar um pouquinho os laços materiais, laços espirituais, e uma aprovação daquele que foi abandonado, aquele que não foi querido, não foi possível viver a família que concedeu. E também uma oportunidade para as famílias que acolhem esses órfãos. Então, a lei de causa e efeito serve para colocar em prática. A oportunidade de você acolher uma criança e aceitar como filho e tratar como filho. Então, esses são os verdadeiros laços espirituais. Aquele que veio na família que não pôde acolher, só serviu de instrumento para que a criança reencarnar. Bom dia. Eu lido com muitas crianças e quando elas falam para mim que são órfãs, eu falo para elas que elas são os filhos do coração. Que quando uma família abre o coração para uma criança, elas são os filhos do coração. Então elas têm que pensar que elas são sim muito amadas e que a família abriu o coração e colocou elas lá dentro. Eu procuro pará-las assim, porque às vezes elas sentem de alguma maneira. Costumo dizer para elas que eu também fui adotada aos 2 anos, porque a minha mãe faleceu, fui criada pela minha avó materna. Então digo para eles, abriu o coração. Então a minha avó abriu o coração e me criou como filha.
porque em momento nenhum ela me trouxe o ensinamento de vó, e sim de mãe, que me cobrou como mãe. Então eu falo para eles, vocês são os filhos do coração. Acho que todos nós, em algum momento, somos órfãos, né? Todos nós precisamos de alguma coisa, falta alguma coisa na vida e a gente está sempre aprendendo. Então não é só o órfão que está lá na rua, que foi desamparado, mas a gente também está nesse processo, aprendendo. Então, de alguma forma, todos nós também somos órfãos e estamos aprendendo a cada dia, né? Bom dia a todos. O sentimento de piedade deve sempre animar a todos nós. E os órfãos realmente são pessoas que sofrem desde a sua infância por não ter a presença de um pai, de uma mãe. Mas nós temos a Deus. Deus está por todos nós, e está em nós e está em todos os lugares. Mas esse sentimento de piedade deve nos animar para que tenhamos sempre uma palavra de consolo, de conforto, àqueles que sofrem e que ainda não compreendem aquilo que estamos compreendendo. Animá-los é sempre importante para que eles sempre possam vencer na vida, como todos nós um dia venceremos. Eu vou convidar então para o passe e eu estou deixando mensagens lá, tá? São mensagens próprias para as mães nesse dia, tem todos os tipos de mensagem. Se no final cada um quiser pegar alguma que às vezes essas mensagens confortam a gente ou algum conhecido que tenha palavras que estamos precisando ouvir. Então eu estou terminando só de dobrar algumas e tem lá no fundo também. Eu vou colocar no passe, tá?